Querido, graça e paz, boa noite a todos. Graça e paz, amados, boa noite. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos a participar conosco de mais uma live essa noite. Em nome de Jesus, que você possa ser alcançado por uma palavra que vai alcançar o teu coração essa noite, a tua família, em nome de Jesus. Desculpe, meus queridos. Amém, meus queridos. Você nesta noite que está conosco aí, que vai entrando, em nome de Jesus Cristo, vai dando um likezinho, vai compartilhando esta live com outras pessoas, compartilhando essa live com outros irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trazer para vocês nessa noite aqui, meus queridos, um tema, as 4 paredes de um relacionamento. Esse tema é um tema muito bom da parte do Senhor Jesus. As 4 paredes de um relacionamento conjugal. Você que vai entrando, vai compartilhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai convidando os seus amigos, compartilha aí com os seus grupos, compartilha com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, meus queridos. Vai compartilhando e vai chamando em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus queridos. Em nome de Jesus. Mas o meu aparelho, que nós estamos fazendo a live, ele não está aparecendo comentários, tá? Então, se você estiver comentando aí, a Leia está com o aparelho dela aberto aqui e no dela está aparecendo, no meu não está aparecendo, não sei porquê. Já mexi, não consegui achar porque ele não está aparecendo. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Deus ele tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Em nome de Jesus, meus amados. Nós estamos aqui nesta noite com um coração triste, né? Porque perdemos o nosso tio também nesse dia de hoje. Mas o Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada. Tudo está no controle dele, tudo está na direção do Senhor, ele que é o dono da vida, é ele que dá, é ele que tira, né? Mas estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus, para adorar o nome do Senhor, porque toda a honra, toda a glória é dada ao nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Desde já eu peço oração por vocês, ore pela minha família, ore pelos meus parentes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai compartilhando nesta noite, para que esse vídeo ele possa chegar a mais pessoas, que ele possa alcançar outras vidas, que ele possa alcançar famílias, casais que estão precisando ouvir algo da parte do Senhor Jesus. A Altamira está conosco esta noite, seja bem-vinda. A Edilene Lima, Deus abençoe sua vida. O meu sogro, João Siqueira, está conosco, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Você possa ficar conosco até o final dessa live e ser edificado com a palavra que vai ser trazida aqui, com o ensino que vai estar tratando esta noite, amém, amados? Dentro de uma embarcação, Jesus estava, era tempestade, mas os discípulos estavam ali com Jesus e exatamente neste momento o Senhor, ele mostrou que era Deus, dando ordem para que a tempestade cessasse. Então é exatamente isso. Nós estamos vivendo em tempos em que precisamos trazer Cristo para edificar a nossa casa. Amém? Nós somos instrumento dele e esperamos que você seja alcançados por essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre as paredes
glória a Deus, do relacionamento, da vida conjugal. E tem algumas paredes, amados. Quando nós vamos estar falando sobre paredes, nós vamos decidir se essas paredes vão ser para a nossa proteção ou para a divisão, para a separação, para trazer distanciamento. Mas que você venha ficar conosco até o fim desta live e adquirir conhecimento, amados. Oração tem que ser parte da nossa vida. Tempo de oração, de intimidade com Deus faz parte da nossa vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que aprender com Ele. Porque a aprendizagem vai fazer com que nós evoluímos a nossa intimidade com Deus e crescemos na nossa vida aqui na terra. Porque ainda estamos aqui como peregrinos, mas o Senhor nos aguarda para uma morada eterna. Então vamos edificar a nossa casa, edificar a nossa família, edificar o nosso casamento, para que os nossos filhos sejam enraizados, eles sejam direcionados, eles sejam caminhados para um caminho de santidade, para um caminho de compromisso, para um caminho de relacionamento com Deus. Por isso nós estamos aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu, assim como Ele tem falado ao nosso coração. Seja alcançado pela palavra esta noite em nome de Jesus. Nós estamos aguardando aqui mais alguns minutinhos para deixar as pessoas entrarem e nós já iniciaremos com essa palestra, com esse ensinamento sobre as paredes de um relacionamento conjugal. Mas deixa aí nos comentários quais são as paredes que você tem estabelecido para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. São paredes que tragam proteção ou paredes? Quando você avalia o seu relacionamento, quando você avalia a sua casa, você vê que as paredes que têm se levantado têm trazido divisão, têm trazido distanciamento, com falta de comunicação, com falta de relacionamento, de intimidade. Coloca aí nos comentários, nós estamos aqui falando com você, mas também estamos atentos a cada comentário que for colocado aqui. Se quiser deixar a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que nós vamos estar aqui trazendo luz para suas dúvidas através da palavra de Deus. Amém, queridos? Que você possa ter consciência que essa palestra, esses ensinos, esses encontros que nós estamos tendo aqui na live, a base dela, o fundamento dela é a palavra de Deus, porque nós vivemos essa verdade, é realidade sobre a nossa casa e é isso que nós queremos apresentar para vocês aqui essa noite. Amém? Vamos dar início, filho? Amém, filho. Amém? Em nome de Jesus. Amados, falam aí se o áudio tá bom, amém? Se estão conseguindo ouvir a gente legalzinho, se não tá tendo alguma falha. Amém? Curte, compartilhe, para que essa mensagem alcance a vida de pessoas que estão com a sua casa, com a sua família, se desmoronando. Nós estamos aqui para poder te ajudar. Amém? Amém, glória a Deus. Nós cremos e sabemos que o Senhor, Ele está conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O Messias está conosco aqui, o Manuel Messias. Deus abençoe sua vida grandemente, meu querido. Deus te abençoe. A irmã Luciene também está conosco. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos dar início então a mais um encontro, né? E eu sei que o Senhor está no nosso meio, eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque é um tempo que o Senhor quer restaurar os lares, é um tempo que o Senhor quer restaurar a família. O Senhor está à porta, amados, o Senhor está à porta. E eu faço uma pergunta: como Ele vai estar encontrando a sua casa quando Ele chegar aí nela? Quando Ele bater na porta e você abrir? Como Ele vai ver a sua casa? Hoje nós vamos falar sobre 4 paredes de um relacionamento. E como eu já dei aqui de início, para que você tenha um casamento de sucesso, você primeiro tem que avaliar que muros têm se levantado sobre a sua casa.
Se os muros que têm se estabelecido é para trazer proteção, é para trazer aconchego, para trazer segurança da família, ou se o muro que tem se estabelecido, essa parede que tem se levantado, tem trazido frieza no seu casamento, tem trazido distanciamento, tem impedido relacionamento com o filho, relacionamento com o cônjuge. Como está a sua casa? Como está a sua família? Quais os muros que você estabeleceu? Faça uma avaliação agora, enquanto nós vamos estar trazendo essa mensagem. Querido, se você quer ter um casamento de sucesso, estabeleça muros, paredes de proteção. Porque, querido, não tem casa, principalmente na nossa cultura, aqui no Brasil, casa que não tenha paredes, que não tenham muros. Só que eu quero dizer para você que enquanto o muro for na parte externa, ela vai trazer proteção para sua casa, ela vai trazer segurança para sua casa. Mas, querido, quando os muros estão se levantando sobre o seu relacionamento, eu quero dizer para você que há uma construção que está caminhando para um conflito conjugal. Mas aí eu vou olhar para a palavra de Deus e quando eu vejo falando sobre muros, sobre paredes, eu vejo ali sobre a muralha de Jericó. E como essas muralhas foram derrubadas? Quando o povo foi dando voltas sobre elas, em espírito sobre elas, e clamando ao nome do Senhor, e derrubou as estruturas daquilo que impedia o povo. E assim é exatamente no casamento. Há uma necessidade que se estabeleceu muros que tem trazido divisão sobre o seu casamento. É tempo de você dar a volta sobre esses muros, ou seja, trazer conhecimento, trazer intimidade com Deus, para que se estabeleça esses muros de proteção e não de divisão. Porque a questão, querido, que nós vamos trazer aqui, um versículo da palavra de Deus que vamos trazer aqui, se encontra em Marcos, capítulo 10, no verso 6 e 9, que vai dizer assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amado, nós estamos trazendo luz da palavra de Deus, de que com certeza vocês já ouviram em algum encontro, vocês já ouviram em palestras para casais, vocês já ouviram até mesmo quando você, dentro de uma ministração, quando vai falar sobre a origem do casamento, quando vai falar sobre a origem da intimidade, do ministério de uma só carne. Amados, quando a palavra do Senhor vem trazer essa mensagem em Marcos, aqui estão os fariseus levantando uma indagação contra Cristo referente ao divórcio. Porque no versículo 10 vai falar da jornada de Cristo logo no início sobre a Judéia, né, amado? Né, filho? Sobre um povo, sobre uma nação, e os fariseus se levantando para indagar a Cristo. Mas o Senhor, ele veio com uma resposta para ele. Amados, o que o Senhor vem dizer? Que no princípio, ou seja, os fariseus, ele tinham conhecimento da palavra, mas o que lhes faltava era a prática de viver essa verdade. Querido, quando a palavra do Senhor, ela vai dizer que a verdade, ela vai nos trazer a liberdade, vai nos trazer vamos nos tornar livres pela palavra. Nós entendemos que nós precisamos trazer a verdade sobre o nosso casamento, trazer a verdade sobre o nosso relacionamento, para quebrar os muros, as paredes que têm trazido conflitos sobre o nosso relacionamento. Então, a cada palavra dita que os fariseus lançavam ao Senhor, era como se eles estivessem fazendo o quê? Acusações. Amados, quantos e quantos casamentos estão sendo destruídos por causa das indagações de pessoas pela sociedade, pelo homem, porque nós deixamos de viver um tempo de intimidade com Deus. Porque é somente nós voltarmos à palavra e trazer ela sobre a nossa vida com prática, com vivência, é que nós vamos destruir as paredes. Mas eu quero trazer aqui esta noite, queridos,
para trazer para essas paredes como algo para o seu casamento de sucesso, porque nós estamos falando aqui de duas pessoas imperfeitas, de duas pessoas que são dentro do seu ambiente individual, que tem os seus conflitos, mas que o Senhor, Ele uniu com propósito para que viéssemos ser um casamento de sucesso. E qual é a primeira parede que é estabelecida quando ela é levantada da parte externa? É a parede da bênção, é a parede da bênção familiar. E como eu adquiro essa bênção familiar? Essa parede da bênção familiar? Quer falar, filho? Não, pode falar. Posso falar? Pode falar. Como que se levanta essa parede da bênção familiar, amados? A vida conjugal de um casal acontece principalmente quando estão dentro de 4 paredes, de um relacionamento familiar. Quais são essas 4 paredes? Dentro da sua casa. Vivendo em família. Nós vimos aqui há poucas semanas, teve aí o Dia dos Namorados, dia 12, foi o Dia dos Namorados. E nós vimos assim, de uma gama, um número enorme de pessoas trazendo palavras de carinho, de gratidão pelo seu cônjuge. Mas quando na realidade, na intimidade da sua casa, entre 4 paredes, não vivem essa verdade. Vive uma mentira, né? Vive uma vida de aparência, né? Eles estão vivendo um relacionamento, mas quando eles estão dentro desse relacionamento, dentro da casa, eles vivem de aparência. E essa aparência, eles mostram o quê? Mostram para os pais, eles mostram para os amigos, né? Eles mostram para a sociedade, né? Eles estão mostrando isso para a sociedade. Eles não estão vivendo realmente um relacionamento, mas estão vivendo de aparência, estão mostrando para as pessoas. As pessoas estão vendo aquilo que não é. Eles vão dizer assim, eles estão vivendo uma capa, né? Eles estão vivendo uma fraude, porque realmente não estão vivendo uma bênção familiar, não estão vivendo uma vida de relacionamento, não está tendo uma vida conjugal abençoada, como família, como pai, como mãe, como filho, né? E eles mostram para as pessoas do lado de fora isso. Mas quando eles estão juntos em 4 paredes, né, nas dimensões ali, das 4 paredes dentro do seu convívio, eles só faltam um bater no outro e um matar o outro. É porque é aquilo, nós temos que viver, temos que trazer a palavra, temos que trazer Cristo para o centro do nosso casamento. Porque o casamento, quando nós estamos falando da parede da bênção familiar, nós estamos falando do quê? Da porta de entrada. Exatamente da porta. E eu olho para a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele é a porta. Querido, quando vamos falar sobre a bênção da família, eu quero dizer que qual é a primeira bênção que nós estabelecemos? É quando eu saio debaixo da bênção dos nossos pais e entramos no nosso casamento. Entramos em matrimônio, entramos numa nova vida, numa nova jornada. Ou seja, a necessidade de que nós viemos sair da casa dos nossos pais, debaixo da bênção do nosso país, dos nossos pais abençoando essa nova jornada. E o que tem acontecido nesses tempos? As pessoas não têm saído para um matrimônio, têm saído para um ajuntamento, para morar junto, para viver em fornicação, mas não saem debaixo da bênção dos seus pais. Quebram aí o primeiro princípio da bênção. Quebraram o princípio, né? Tem quebrado o princípio do voto, né? Isso, e eu estou falando aqui agora da bênção da família, sobre que é a primeira parte, que é a porta. Ou seja, quando eu saio da casa dos meus pais, eu atravesso aquela porta e eles me abençoam, eu vou entrar, abrir as portas da minha casa debaixo de bênção. Ou seja, eu posso entrar na minha casa e atravessar a porta, atraindo para minha casa bênção ou também maldição. É porque a palavra vai dizer lá em Efésios capítulo 6, verso 2, né? Vai dizer assim, honra o teu pai e a tua mãe. Então, se eu não honrar o meu pai e não honrar a minha mãe, que é o primeiro mandamento de promessa, não tem como o meu casamento ele ser abençoado. Não tem como, quando eu sair da casa dos meus pais, se eu não tiver honrado o meu pai e honrado a minha mãe,
quando eu entrar dentro da minha casa, no meu espaço geográfico que eu estou agora construindo com meu esposo, e não tiver essa bênção, não tem como eu viver um casamento abençoado e extraordinário pela parte do Senhor Jesus. É porque Deus quer nos levar para níveis maiores. Deus quer nos surpreender na vida matrimonial. Mas o que acontece? Nós temos que entender que a palavra do Senhor vai dizer que nós, como filhos, devemos obediência aos nossos pais. É necessário para que se prolongue os nossos dias na terra e vivamos debaixo de promessas, debaixo de bênção, ok? Mas após o matrimônio, quando os nossos pais eles nos abençoam para que nós entramos no novo tempo, numa nova vida, numa nova jornada, o que eu devo aos meus pais é honra. Porque exatamente nesse versículo, e qual meu esposo disse em Efésios 6, 2, vai dizer: honra teu pai e a tua mãe. Aqui em Efésios já está falando uma jornada de casamento, uma jornada de matrimônio. Ou seja, eu saí da zona de bênção, debaixo de bênção dos meus pais, adentrei a porta da minha casa, ou seja, com a bênção dos meus pais. Agora eu devo a eles honra, e por eu ter seguido um princípio de obediência e agora andando numa jornada de honra aos meus pais, quando eu passo a porta da minha casa, eu vou entrar debaixo de bênção. Verdade. Eu vou ser abençoada no meu matrimônio, eu vou ser abençoada no meu celeiro, eu vou ser abençoada. Por quê? Porque há sobre mim uma bênção de uma autoridade de quando eu era filha. E agora eu entrei debaixo de uma autoridade de honra quando eu entrei no matrimônio. Essa é a primeira bênção que nós estabelecemos, que são as bênçãos dos nossos pais diante da bênção familiar. É a promessa, né? Quando você está embaixo de uma que é a casa, né? Que você está embaixo da honra, né? Da honra do pai. Você está honrando o pai e a mãe. Tem Deus como prioridade, o pai, né, carnal, e o filho aqui. Então, se ele está honrando o pai carnal, ele está honrando o pai espiritual também. Então, ele está embaixo desta casa, embaixo desta bênção, sobre esta bênção. Então, se eu honro o meu pai carnal, o meu pai biológico, automaticamente eu honro o meu pai espiritual. E automaticamente que eu honrando o meu pai espiritual, meu pai biológico, automaticamente a promessa e a bênção está dentro da minha casa. Eu vou sair da minha casa abençoada e vou construir uma casa abençoada também, que é uma casa próspera e abundante pela parte do Senhor Jesus. E quando olha como é interessante, quando nós saímos debaixo das bênçãos dos nossos pais, eu tenho o prazer de abrir a porta da minha casa para que os meus pais entrem. Eu tenho convívio e liberdade para abrir a porta da minha casa para que os meus pais entram. Por quê? Porque eu saí debaixo da bênção. Eu fui abençoada na saída, assim como diz, né, na palavra de Deus. O Senhor, Ele nos abençoa na saída e na entrada. Eu saio da casa dos meus pais e entro na minha casa debaixo de bênção. Eu sou abençoada. Mas quando eu saio debaixo de confusão, para um relacionamento, o que acontece? Eu não tenho prazer de abrir a porta para que os meus familiares, a minha parentela, ela possa adentrar. Então a necessidade, para que a parede da bênção familiar ela se estabeleça, é necessário que nós venhamos sair debaixo das bênçãos dos nossos pais e entrar no matrimônio com princípios de honra, que as promessas serão sobre as nossas vidas. Mas às vezes a gente saímos, né, embaixo da bênção, embaixo da cobertura do nosso pai, né? Então, como nós estamos falando de porta, a gente vamos abrir a porta para os nossos familiares. Sim. Mas também vai ter momento que a gente vai ter que fechar a porta. E depende para quem a gente vai abrir a porta. Sim. Porque tem pessoas na nossa família que não devem nem entrar na nossa casa. Porque quando ela entra na sua casa, ela já traz algumas coisas ruins de fora. Porque, de repente, o casamento dela não está sendo um casamento abençoado, ela teve um casamento destruído, e quando essa pessoa entra na sua casa, pela sua porta, ela está entrando já trazendo algo ruim, já olhando para dentro da sua casa e dizendo na sua mente
como o meu casamento poderia ser assim, como minha casa poderia ser assim, os meus móveis poderiam ser assim, né? A minha cozinha poderia ser, o meu quarto. Então nós temos que analisar muito bem também isso e ver para quem nós abrimos a porta. Nem somente família, né? Você tem que saber as amizades, quem são os seus amigos íntimos que você pode trazer, porque eu já vi muito casamento, né? Trazer destruição por amizades que eu participo e coloco para se assentar à mesa da minha casa. A gente há alguns anos, bastante anos atrás, nós vivenciamos isso, né? A gente abriu a porta da nossa casa para certas pessoas, né? Para comunhão, como irmãos, e quase o nosso casamento ele se acaba. Por quê? Às vezes nós não devemos abrir a porta para certas pessoas e deixar sentar à mesa. Porque casa, as pessoas têm que entender, casa é lugar de intimidade. Você só traz para sua casa quem você tem intimidade. Amados, entendam isso, isso é muito sério. Porque o que eu vejo? A casa é lugar de intimidade, né? Mas as pessoas, as famílias têm abrido a porta para as pessoas que não têm trazido nada para agregar. Só tem trazido coisas para destruir. Você abre a porta da casa e traz pessoas para sentar na mesa, que é um lugar de honra, como nós já ministramos aqui, e deixa a pessoa despejar tudo que não lixo, né? Que é tudo lixo emocional que não vai te fortalecer, não vai fortificar a sua família, e ainda você empresta o seu ouvido para ouvir tudo aquilo que essa pessoa está dizendo, e você abriu a porta da sua casa. E você abriu a porta da sua casa e colocou uma pessoa, um casal, que seja quem for, para dizer só besteira, só para dizer bobagem. E você está ali escutando e isso não está te agregando a nada. Então, aí de repente você possa pensar assim: nossa, mas aonde vai entrar a parte de que a minha família ela é missionária? A minha família ela vai ganhar vidas, amados? Uma coisa é você ganhar, a outra é você abrir a porta da sua casa. Você quer ajudar essa pessoa que está passando por problema, vai até ela. Isso é um aconselhamento. A porta da minha casa ainda eu abro para quem eu tenho intimidade. Entenda, é para quem eu tenho intimidade. Se a pessoa que você que está passando por alguns conflitos e essa pessoa ela vem derramar lixo sobre o seu matrimônio, sobre o seu relacionamento, só com palavras de discórdia, palavra de divisão, causando um mau ambiente, você não vai abrir mão dessa pessoa. Você vai levar palavras de vida para ela, mas não dentro do seu ambiente familiar. Você marca com essa pessoa em outro lugar, dentro da igreja. Como eu tenho falado com meu esposo, né? Eu tenho um sonho, eu almejo isso, eu tenho certeza que nós vamos alcançar, porque isso é um projeto nosso, é um projeto que nasceu, eu tenho certeza, no coração de Deus, de nós, na nossa casa, ter um escritório, um ambiente para atender essas pessoas. Amém, amados? É o desejo do meu coração, porque se eu tenho espaço reservado para atender pessoas, para aconselhar pessoas, eu não vou abrir a minha casa, a minha cama, a minha sala, a minha cozinha, o meu quarto para a pessoa. Eu vou ter o espaço reservado para atender essa pessoa com um coração de filho, para cuidar, de coração de paterno, de paternidade, para cuidar. Amém, amados? Você tem que saber dividir algumas coisas. Mas dentro desse ambiente, dessa parede de bênção familiar, né, como nós estamos falando aqui de quem nós trazemos, nós vamos falar da parede da vida social. Há uma necessidade de nós expormos, de nós mostrarmos quem somos. A parede da vida social é comparada é exatamente a parede da janela. Exatamente essa parede. Na verdade, essa parede ela é comparada com a vida social do casal. Isso. Né? Da janela que nós observamos o mundo. E o mundo também está nos observando. Exatamente isso. Então, o que nós queremos dizer com isso? Ela é comparada com a vida social do casal. E da janela observamos o mundo. E o mundo também nos observa.
Então, quando você está na janela da sua casa, você está observando quem está passando, você está observando o carro que vem, o carro que vai, o ônibus que passa, o ônibus que não passa, a pessoa que sobe a rua, a pessoa que não sobe a rua, né? A pessoa que está na janela no seu quintal. Então você está observando essa pessoa. E as pessoas que estão lá no mundo, ela está observando você também. E a observação desta pessoa que está lá fora na sociedade é maior do que a sua. Porque ele está olhando para você, ele está te analisando, vendo se você é um bom esposo, vendo se você é uma boa esposa, vendo se você é um bom pai, vendo se você é uma boa mãe, vendo se você trata bem os seus filhos, vendo se você não discute na sua casa, porque ele está te observando. E ainda mais, se ele souber que você é cristão, aí que ele vai te observar mais ainda. A própria palavra do Senhor já vai dizer, né, que nós estamos rodeados de uma grande testemunha, ou seja, as pessoas estão ao nosso derredor, não para ver o que Deus está fazendo, mas para pegarmos em falha. Assim como foi Jesus, os fariseus estavam ao derredor dele, indagando ele, como nós lemos aqui em Marcos, para saber qual era a resposta dele, qual era o posicionamento dele referente ao divórcio, querendo pegar ele em alguma falta. Assim é as pessoas, é a sociedade, quando sabe que nós temos um caminho cristão, que nós queremos, estamos buscando essa verdade, viver essa verdade. A perfeição, mas ser que perfeito, nós né? somos pessoas que temos falhas, somos imperfeitos, mas eles querem encontrar em nós isso. Por isso, a parede da vida social é a janela. Mas aí eu vou na palavra de Deus e eu vejo um Daniel que não se envergonhava do que era como homem de Deus, como família. E ele mostrava o que ele é na sua vida espiritual, quando ele se apresentava em oração na janela. Mesmo com o decreto, ele não retornou, ele não retrocedeu, ele permaneceu, porque aquilo não era vontade do homem. O que ele fazia era se relacionar com Deus. E a necessidade de nós mostrarmos quem somos para a sociedade, amados. Sair dessa zona de aparência, mostrando que é aquela família de margarina Doriana. Sabe que passa lá na televisão aquela família perfeitinha? Não. Mostrar a realidade. Somos imperfeitos sim, mas nós temos que mostrar a realidade do que Cristo é na nossa casa, como família. Porque Daniel, ele tinha um costume, né? Aquilo era o costume dele. Então aquilo era um hábito de Daniel, um hábito bom. Então ele fazia aquilo porque era o costume dele, era o hábito dele. E quando ele fazia, a janela estava aberta, então todos viam, né, que Daniel estava ali orando. Todos sabiam que Daniel estava orando ali. Então ele era o que? Ele era um exemplo. Né? Era um exemplo de homem, era um exemplo de profeta, ele era um exemplo de pessoa, ele tinha caráter. Não é à toa que ele foi chamado para quê? Para governar a Babilônia. Por quê? Porque ele tinha uma vida irrepreensível sobre a sociedade. Ele era um bom marido, ele era um bom pai, né? Ele era um bom líder. Porque o mundo via ele, né, e ele via o mundo, mas ele trilhava nos mandamentos, nos caminhos da verdade do Senhor Jesus. Então Daniel, ele não se vergonhava de ser aquilo que ele era. Porque todos que olhavam para Daniel, viam Daniel como que um exemplo. Daniel, ele estava o quê? Ele vivia no mundo da sociedade e também ele respeitava as leis daquela época, né? Ele respeitava também. Ele tinha um Deus, ele seguia um Deus, ele tinha a sua fé, a sua religião, mas também ele respeitava a lei dos homens daquela época. Amados, quando nós estamos falando sobre a janela, né, que é essa vida social, essa parede da janela, que é a vida social, nós também temos que tomar cuidado no abrir e saber a hora que tem que fechar a janela. Assim como a porta também é a janela. Sim. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios capítulo 7 sobre a mulher adúltera. E vai dizer assim, ó, primeiro, vou ler logo o final dela, mas se você tiver esse interesse, esse desejo de fato viver o que nós estamos falando aqui, você leia depois todo o capítulo, amém? Vai dizer lá em Provérbios capítulo 7, no verso 26 e 27, vai dizer assim, ó, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos
os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Exatamente esse versículo vai falar sobre a mulher adúltera. Havia alguém que estava de olhos na ação, nos movimentos, nas atitudes dessa mulher. E essa mulher pegava quem estava zigue-zagueando sem destino, nas esquinas, nas ruas da cidade. E essa mulher o conduzia, seduzia o homem para que ele adentrasse a sua casa. Olha, nós estávamos falando sobre a porta. A porta pode ser porta da bênção ou a porta da maldição. E essa pessoa que estava ali olhando pela janela via quando ela seduzia e levava. E sabe qual era o argumento dessa mulher? Ela dizia: olha, tem os sacrifícios da comunhão. Ou seja, essa pessoa, ela sabia, ela conhecia a verdade, ela conhecia a palavra. Porque ela sabia qual era a conduta do cristão. E ela vinha com palavras doces, com palavras suaves, para enganar assim e levar a pessoa para exatamente este caminho que desce à câmara da morte. Sabe, amados, não é estar na igreja, é ser igreja, é viver o que se prega e pregar o que se vive. Eu não tenho como sair desse equilíbrio, dessa caminhada, porque senão nós vamos sentir as dores. Nós vamos sentir as consequências das nossas más escolhas. Porque, querido, quando eu não me apresento à sociedade, a sociedade vem e cobra. A sociedade vem e joga na nossa cara. A sociedade vai dizer se você é ou você não é, porque ela está aí para nos julgar. Mas há um juiz que é maior do que a sociedade, que é maior do que os governantes, que está aguardando o momento certo para nos julgar. Então eu quero dizer para você, é necessário que quando nós saímos debaixo das bênçãos dos nossos pais e adentramos a porta, atravessamos ela com o princípio de honra, a necessidade de que nós devemos apresentar para a sociedade o nosso casamento, no nosso matrimônio civil. Como que eu me apresento? No matrimônio. É como quando eu vou lá no cartório e me caso. De repente o seu casamento está em conflito porque ainda há portas de maldição aberta. Ou seja, eu não estou cumprindo princípios para viver propósitos. Como que você quer alcançar propósitos divinos se eu estou vivendo princípios terrenos de qualquer maneira? Daniel, ele sabia obedecer aos homens, às leis dos homens, mas antes de tudo ele obedecia à lei de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que a bênção de Deus está quando eu estou no matrimônio. Então eu preciso estar estabelecendo e viver nesse matrimônio. Querido, se você vive maritalmente, né, juntamente aí com o seu marido, é necessário que vocês vão e se apresentem diante de um juiz. Não é festa, amados, mas é apresentar diante dos homens que você está em matrimônio, que você está casado legitimamente. Há uma legalidade de bênçãos para quem vive princípios de Deus. É a parede da vida social que vai estabelecer como o povo vai olhar para os nossos filhos. Verdade. Como vão tratar os nossos filhos. Porque pais maus, filhos também serão maus. Filhos doentes, né? Filhos doentes, filhos enfermos. Por isso nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade estão de filhos rebeldes, que não obedecem pais, que estão fora da bênção dos pais. Por isso não usufrui da honra do Pai eterno, desse Cristo que se entregou por nós. Há uma necessidade de nós abrirmos a janela e ver e nos revelar. Mas há um tempo que nós temos que fechar a nossa porta para viver em intimidade com Deus dentro da nossa casa. Dentro desse casamento civil aí, né, amor, tem umas bênçãos, né? Você até marcou aí. Vou deixar para falar no fim. Ah, vai deixar para falar no fim? Aí eu já falo as 4 bênçãos. Então, dentro dessa palavra que você leu em Provérbios aí, que fala dessa mulher, né, dessa mulher adúltera, nós temos vivido
dentro das igrejas tem tido isso, tem tido muitas pessoas adúlteras. Elas pregam, elas louvam, elas ministram, elas dançam, elas cuidam de segurança, faz todos os departamentos. Ela faz tudo isso, mas ela está no adultério. Às vezes a pessoa ministra maravilhosamente, louva maravilhosamente, cuida de pessoas, trata de pessoas, mas a sua vida não está tratada. Às vezes ela sai da igreja, ela acabou de ministrar, mas ela já está com outra pessoa, com uma terceira pessoa no seu casamento. Ela saiu da igreja, ela foi louvar, passou um pouquinho, ela já está com a terceira pessoa do seu casamento. Então é a mulher adulta, a mulher que está falando de Provérbios, capítulo 7. Se você pegar lá, amados irmãos que estão aí do outro lado, e ler, você vai ver que esse capítulo é forte, ele fala poderosamente, sabe? Ele fala assim grandemente. E tem homens também, homens de Deus, que tem ministrado, que tem pregado, que tem louvado, mas acabou de louvar, acabou de pregar, está no adultério. O adultério não é só você cair no adultério com outra pessoa. Não. É na pornografia, mentindo, várias coisas. Eu vou além, amor. Tem muitos pecando quando vivem uma prática religiosa dentro da igreja, mas na vida social não é casado ainda. Vivem com a sua mulher, não troca de parceiro. Não está trocando. Ele não está deixando, ou ela não está deixando uma pessoa dentro de casa para se relacionar com outra. Não. Vivem em fornicação ainda dentro do casamento, porque não são casados legalmente, amados. Entendam isso. Vocês acabam ferindo uma verdade. Os princípios, né? Tempos de lei, a lei humana e a lei espiritual, né? É necessário viver corretamente. É mais ou menos a questão do batismo, sabe? Nas águas. As pessoas falam, nossa, mas é necessário batizar nas águas? Se você tem condição, se você não está no leito, na hora, na oportunidade final, como que foi o homem que estava na crucificação juntamente com Jesus, você tem que mostrar para a sociedade que você está morrendo para esse mundo e que você está entrando numa nova vida. É necessário viver. E aí as pessoas vão quebrando princípios, mas quer receber a bênção de Deus. Não tem como. Não tem como. Se quebra princípio, não tem como viver a bênção do Senhor. Não tem como viver a bênção do Senhor Jesus. E automaticamente, quando eu não vivo essa verdade, eu estou abrindo, eu preciso estabelecer na minha casa, na minha intimidade, a parede da intimidade sexual. A gente sempre vai bater direto, amados. Em todos os encontros nossos, vira e mexe, nós vamos falar sobre comunicação e sobre intimidade sexual. Porque se o casamento está em conflito, vai ser em 3 áreas: comunicação, vida financeira e intimidade sexual. Mas por quê? Porque eu não levantei uma vida de oração com Deus. Meu altar, né? Não levantou, não estabeleci um altar de oração, de adoração a Deus dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Eu falei, igreja? Não, eu falei em casa. Igreja somos nós. Templo é lugar de nos ajuntar e adorar a Deus. Templo não é lugar nem mais para pedir. Se eu estabeleço o altar dentro da minha casa, igreja vai ser um lugar de comunhão para adorar a Deus. Ok? Então vamos lá. A parede da intimidade sexual. A parede da cama é a da intimidade do casal. A vida conjugal dentro da bênção do casamento não é pecado. Alguns pensam que o pecado de Adão e Eva foi o sexo, mas não foi. Foi a desobediência. Você vê que a desobediência está desde o princípio que nós estamos falando aqui. Das portas, da parede da porta, né? Dessa parede de entrada, que eu determino se vai entrar com bênção ou maldição, das bênçãos dos meus pais. E aí eu venho, querido, quando agora voltar só um pouquinho, quando eu falo sobre eu entrar no matrimônio, eu casar no civil, eu estou estabelecendo a segunda bênção sobre o meu casamento. A bênção civil. Ah, irmã Leia, sim, é uma bênção, ou seja, o homem está ali diante
o juiz está ali para declarar uma bênção no meu relacionamento. Com a certidão do casamento. Vocês entendem isso? Se eu quebro o primeiro princípio, que é as bênçãos dos meus pais, eu ainda consigo alcançar a bênção civil, quando eu vou casar no matrimônio. Mas agora vem a bênção da parede da intimidade sexual. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, sentem culpa ou falta de prazer na relação sexual por causa do pecado cometido no passado. Voltamos aos lixos emocionais. Precisam ser tratados. Amados, aonde estabeleceu o princípio do casamento é onde nós vamos conseguir o resgate de cura. Só que o que é do espírito vai ter cuidado, mas o que é no físico nós precisamos decorrer e recorrer aos médicos. Às vezes é algo físico, você precisa cuidar, você precisa tratar. Mas junto com o físico, com os médicos, eu preciso de um tratamento espiritual. Para que toda a frieza, para que todo lixo emocional, ele possa ser dissipado. Você precisa ter cicatrizes. Por que cicatrizes? Cicatrizes é marcos daquilo que já foi curado. Aquilo não me dói mais. Ok? Você vai se lembrar, mas não vai te trazer dor. Então eu preciso ser tratada dos meus lixos emocionais, das minhas emoções, e preciso de um tratamento físico. É necessário. Amém? As decepções amorosas também prejudicam o novo relacionamento. Por isso é preciso delimitar o espaço íntimo do casal e não aceitar quaisquer diferenças negativas, seja do presente ou do passado. Foi aquilo que foi exposto aqui. Não tem como eu viver o presente e criar um futuro se eu não resolver meu passado. Eu tenho que resolver o meu passado para me viver o presente, para me criar um futuro. E o que nós temos visto? Muitas mulheres, né? Isso principalmente mais é as mulheres, né? Tem homens também, mas acho que a grande maioria é as mulheres. Elas se casam, mas elas não se libertaram de relacionamentos passados. Elas sofreram algum abuso, elas sofreram alguma decepção amorosa, o namoro não deu certo e ela entrou para outro relacionamento, ela não resolveu o seu passado. Que ela achou que esse novo relacionamento ia trazer cura, né? Então, ela pensou que ia trazer cura, então ela não resolveu o passado, não viveu o presente e não tem como viver o futuro. Por quê? Porque ela não tirou isso da vida dela, não tirou esse lixo emocional, não tirou essa dor, não tirou essa amargura, essa tristeza, essa decepção, e talvez o marido dela é uma bênção, né? E ele está sofrendo por causa dela, por causa da esposa. Da falta de cura, né? Da falta de cura. E nós vemos dentro da igreja muitas pessoas que estão dentro do relacionamento frustrado. Eles só vivem de aparência, mas eles não têm uma vida sexual ativa, eles não têm uma vida sexual extraordinária, não sente um prazer com sua mulher, não sente prazer com o homem, às vezes estão ali de cima do seu leito, na sua cama, e faz por fazer, só por uma obrigação. Não, quando eu trago a parede da intimidade para dentro do meu relacionamento, eu tenho que estar livre, eu tenho que estar liberto do passado, de todo abuso, de toda sentença, de toda falta de amor que não deu certo lá do passado, o relacionamento que não deu. Eu tenho que trazer para dentro dessa relação íntima que eu vou ter com o meu esposo, ali dentro dessa parede, uma relação saudável, onde eu vou poder tocar ela vai poder me tocar, eu vou poder sentir prazer, eu vou poder dar prazer para minha esposa, a gente vamos se comunicar, porque a comunicação sexual não é só verbal, também é no toque, também é verbal, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que eu gosto, o que eu não gosto, na relação sexual. Então é isso que nós temos que trazer dentro da intimidade. E aí é que está o problema, porque quando eu vou para o leito, quando eu vou para a minha cama,
Eu vou levando todos os tipos de problema. Eu vou falando dos problemas dos filhos, eu vou falando de problemas familiares, eu vou falando de problemas de conta, de vizinho, eu vou levando todo mundo para a cama, eu vou levando todos os problemas para a cama. Aí, amados, quando eu falo aqui no que diz em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula. O que eu estou dizendo? Não é só quando eu sujo o leito com uma outra pessoa, com o desrespeito, quando eu estou longe do meu cônjuge. É exatamente quando eu vou para a cama e eu vou discutir problemas sobre ela. Eu tenho que ir para a cama, olha, vazia de problema. Quer resolver problema? Se senta na sala ou se senta na mesa e vão resolver problema. Cama é lugar de descanso. Cama é lugar de intimidade. Cama, quando ajoelhado você fora dela, é lugar de oração. Você precisa estabelecer o altar do leito. A gente já falamos aqui. É porque a cama ele é o altar do casal, né? E o leito ele é o lugar do amor. Então quando você vai para a cama, né, com seu cônjuge, a palavra está dizendo ali, é digno de honra entre todos seja o seu matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? A cama é lugar que não é lugar de discutir problemas, né? Como minha esposa falou. Mas a cama é o lugar do leito, é de você se deliciar, vamos dizer assim, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, é você se abraçar, é você se beijar, é você se tocarem, é você ter o afeto, ter a ternura, a paixão ali, é você sentir o seu corpo no corpo do seu cônjuge e ver a temperatura a temperatura do corpo e você sentir pela temperatura que você está passando para ela o prazer, né, a felicidade, o gozo, né, da relação íntima com seu cônjuge. É porque o leito, amados, é lugar de celebração. Já ouviram falar, ou de repente já até assistiu, né, dormir com o inimigo? É exatamente isso. Às vezes você vai para a cama com o seu cônjuge, mas você está dormindo com o inimigo. Não é o seu inimigo que é seu cônjuge. São as suas emoções, o seu lixo emocional. São todas as acusações do seu passado que ainda te condena. Quando a palavra do Senhor vai dizer que quando você está em Cristo, nova criatura é. Você precisa ser livre. Você precisa ser livre. Não ir para a sua cama, para o seu leito de intimidade. Você mulher, você homem. Porque nesses tempos tem muitos homens assim também. E vocês estão ocupando o espaço que era para ser da celebração, ocupando com os problemas. Então, amados, é necessário que essa parede da intimidade sexual ela seja trazida de volta. Trazida de volta para essa realidade que você está vivendo. Esse novo relacionamento. Amém, amados? Aí vamos para o próximo agora, a próxima parede, é a parede da bênção espiritual. Há uma necessidade, amado. Eu posso ter vindo debaixo da bênção dos meus pais e entrado para uma jornada de honra. Aí eu venho e estabeleço após atravessar as portas, eu abro a janela das bênçãos, eu abro para a sociedade aquilo que Deus tem feito sobre a minha casa e eu fecho as janelas para uma intimidade. Assim também é o leito, a bênção da parede do leito, da intimidade sexual. Eu venho aqui, desse momento, e recebo a bênção da pureza de Deus. Quando eu celebro exatamente a intimidade sexual. Amém, amados? Aí a próxima é a parede da bênção espiritual, ou seja, eu não posso ter um caminho de bênção sem a bênção espiritual. Porque nós já falamos da bênção familiar, né? Da bênção social, da bênção sexual, e agora nós vamos falar da bênção espiritual. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, vai dizer assim, lê para mim, filha. Aonde? 6,6, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, meus amados, a palavra diz assim, ó, tu porém, né? Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás o teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Queridos, quando vir qualquer problema, né, que vai afetar o seu lar, né, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, você deve apresentar a quem? Você deve apresentar a Deus. Então por isso que a palavra está dizendo, tu porém, tu quem? Você, eu, porém. Está dizendo, porém, quando orares, então quando orares, tu porém, quando orares, entra no teu quarto. Então quando o problema vir, você tem que ir para onde? Para o seu quarto, fazer o quê? Fechar a porta. E vai fazer o quê? E vai orar ao teu pai. Quem é o teu pai? Deus. Você não vai orar a outra pessoa. Você vai orar ao teu pai, que é Deus. Então, quando vem um problema dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, dentro da sua vida familiar, você tem que fazer o quê? Entrar, né? Fechar a porta do teu quarto e orar ao Senhor, a orar ao Pai e dizer aquilo que você está precisando, aquilo que você está passando. Se é dentro da sua casa, se é na sua vida conjugal, se é na sua vida com os seus filhos, você tem que apresentar primeiramente a Deus. Mas o que nós temos visto? Pessoas apresentando o problema familiar, o problema com o marido, o problema com o filho, o problema com a esposa, o problema com o esposo, apresentado a pessoas. Verdade. A pessoa ela não vai fazer nada por você. Por diferente, a pessoa talvez ela vai te dar um conselho negativo. Ela não vai te dar um conselho positivo. Então, primeiramente, você vai ter o quê? Que falar com o pai. Porque quando o filho tem um relacionamento com o pai entende o filho. Então, quando o pai entende o filho, ele vai mandar a resposta para o filho. Porque ele ouviu a oração do filho. E ele está mandando a resposta. Porque a palavra vai dizer assim, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, quando você entra, fecha a porta, coloca o seu problema nas mãos do pai, você está em secreto, né? E o teu pai, o pai está te vendo, ele está te vendo que você está no secreto, e ele vai te mandar a resposta, ele vai recompensar e vai entrar no problema que você está passando. Quando a gente vai falar sobre a parede da bênção espiritual, nós estamos falando aqui sobre um ambiente de paternidade, né, filho? É entender, amados, que dentro desse ambiente de paternidade, o homem, ele na sua posição, ele na sua chamada sacerdotal, ele como cabeça, como líder da casa, ele vai ter uma intimidade com Deus, com o nosso Pai eterno, e ele vai atribuir, quando ele recebe essa mensagem de Deus, porque ele está em intimidade, em relacionamento com o Pai, ele vai se apresentar diante da esposa como noivo. Assim como Deus, assim como Cristo, ele é o noivo para a igreja, que é a noiva. Então, quando o meu marido, quando o meu cônjuge, ele se apresenta diante do Pai, do Pai eterno, ele vai se revelar para a sua esposa como noivo. Mas para os seus filhos, esse pai vai se revelar como pai. E o que acontece? Hoje os homens não assumem a sua posição de líder, de cabeça, sacerdote do lar. Não ora a Deus, ao Pai, trazendo esse ambiente de paternidade.
Esse homem, ele não tem revelação do céu, por isso ele fere a sua esposa como a esposa e como noiva, que é a igreja, e ele fere os seus filhos, trazendo sobre os seus filhos um jugo que vai fazer com que eles não respeitem ou obedeçam ao Deus, que é o nosso Pai. Entendam isso. Eu estou falando de algo espiritual para algo carnal. Tudo aquilo que eu recebo, eu transfiro. É porque o casamento, ele é uma bênção, né? E essa bênção, ela inicia o quê? Ela vai iniciar dentro do lar. E a partir do lar, vai levantar um altar, que esse altar é levantado de Deus, né? Então esse lar, ele é levantado de Deus. Porque se você vê, Jó, ele já apresentava ofertas de sacrifício pelos seus filhos. E não conhecia Deus, só ouvia falar. Não conhecia Deus, de ouvir falar. Ele apresentava ofertas pela vida dos seus filhos. Mas isso não impediu que os seus filhos fossem levados. Porque quando eu trago, né, eu convido Deus, né, para dentro do meu lar, né, automaticamente eu vou levantar o altar, né, que esse altar, Deus está nesse altar. Automaticamente, quando eu caso na igreja, né, eu convido Deus para vir junto. Então, quando Deus ele vem junto, ele vai estar dentro da família, ele vai estar nesse ambiente familiar, né? E automaticamente, quando eu levanto esse altar, eu caso na igreja, trago Deus, automaticamente as bênçãos e a proteção divina está juntamente conosco. São automáticos. Vive princípios, recebo promessa. Pratico princípios, vivo promessa. Eu não posso quebrar princípios, porque isso me impede de viver promessas. Amados, mas isso ele é muito forte, e isso já vem ardendo no meu coração exatamente sobre esse ambiente de paternidade. Tanto que a gente está montando, né, filho? Tentando trazer da melhor forma, com mais clareza, exatamente falando sobre paternidade. Porque hoje nós vemos filhos que não respeitam pais. Porque já vem de gerações passadas pais que não respeitam e não obedecem a Deus. Porque hoje nós vemos mulheres que não querem se casarem mais, porque muitos homens não se revelaram como Cristo se revela à igreja, como noivo. Entendam isso. O número de mulheres que querem viver independentemente, sem estar debaixo de direção de homem nenhum, é exatamente porque já viu em pais, já viu em avós, ou até mesmo vivenciou maridos que não se revelou como noiva, como marido para sua esposa. Então, amados, é necessário que nós venhamos viver essa verdade e romper essas cadeias que a sociedade tem colocado sobre a família e viver família. Amados, é fácil, filho? Não é fácil, não é fácil, mas eu quero dizer para você, é possível. Quando todos os dias, seja você ou o seu cônjuge, se apresenta diante de Deus, os problemas vêm. Isso não vai inibir, não vai impedir dos problemas se achegarem. Mas você terá direção para passar sobre elas. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Isso não impediu que as tempestades sobreviessem sobre eles. Mas no barco estava Cristo, que deu ordem para que parassem. Mas o que faltava eram ações de fé sobre os discípulos que estavam com eles. Porque, amados, não é conhecer a palavra, é viver a palavra. Não é falar de princípios, é viver princípios. Às vezes eu estou andando numa vida errada e eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que o Senhor transborde o meu celeiro. Ei, quem vive princípios é nós. E o Senhor, lá em Deuteronômio, vai falar que as bênçãos do Senhor que vão vir atrás de nós. De repente você está correndo para longe da bênção de Deus. A bênção está correndo atrás de vocês, atrás de mim, atrás dos nossos filhos. Mas é que nós estamos indo no fluxo muito diante da bênção. Por isso ela não tem nos alcançado.
porque os nossos comportamentos não são de filhos que obedecem e que honram os pais. Por isso, amados, a palavra do Senhor vai dizer assim, que sempre foi nessa ordem, desde o princípio, morre os pais, e os filhos é que vão enterrar os seus pais. Hoje nós estamos vivendo uma geração em que os pais estão enterrando seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo em que as próprias mães estão abortando os seus filhos. Eu não estou falando abortando no ventre, somente, porque isso tem ocorrido. Mas após nascer, palavras de morte têm sido lançadas sobre as crianças, sobre os filhos, falando que eles são imprestáveis, que eles não vão dar certo. Por isso nós estamos vendo um número enorme de jovens viciados na pornografia, jovens viciados nas drogas, jovens no caminho de prostituição tremenda, mideito com porque não viu dentro do seu próprio lar, ou recebeu palavras de bênção das autoridades que estavam sobre ele, pais e mães. Os pais estão abortando os filhos espiritualmente também, né? Quando você deixa de viver o altar da oração dentro da sua casa, você deixa de viver em comunhão no altar da mesa, quando você deixa de celebrar no altar do leito, você vai abortar os sonhos, você vai abortar as promessas, você vai abortar os projetos de Deus para a vida dos seus filhos. Você está tirando o legado dos seus filhos. Por quê? Porque você não vive princípios. Geração fraca é por causa de pais rebeldes. Filhos rebeldes é por causa de pais fracos. Infelizmente. Geração de Eli, né? Geração de Eli. E dentro dessa parede da bênção, o que nós temos visto? Nós temos que levantar esse altar, né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, como eu já tinha falado. Automaticamente eu vou trazer o quê? Eu vou trazer Deus, vou trazer as bênçãos do Senhor, vou trazer a proteção. E esse casal automaticamente vai receber a bênção da igreja, porque vai continuar, né, essa bênção na vida desse casal. E automaticamente nessa continuação eles têm que dar a continuidade através do quê? Trazendo para dentro do seu relacionamento a oração, né, a leitura bíblica, né, a congregar dentro da igreja, né, o seu devocional dentro da sua casa. Para quê? Para que essa parede de bênção espiritual venha estar sobre minha casa. E o que também nós temos visto, né, o que nós temos deparado por esse tempo, que muitos casais eles têm passado por problemas, né, e eles não têm resolvido. E quando para você resolver esse problema, você tem que automaticamente esse casal ele tem o quê? Ele tem que se ajoelhar, ele tem que pegar na mão do seu cônjuge, né, e se ajoelhar e resolver esse problema, orar ao Senhor, né, juntos, não é sozinho, não é um só não, mas quando o problema vem, criou uma situação dentro do casamento, dentro do relacionamento, diferente que se um está certo e o outro está errado, então nós temos que resolver esse problema, porque nós não podemos ir dormir da maneira que nós estamos. Para que a bênção espiritual esteja dentro da minha casa, eu vou ter que resolver esse problema com a minha esposa, com o meu esposo. E como? De joelhos, de mãos dadas, orando, pedindo perdão, se humilhando, pedindo para Cristo, para que Cristo venha entrar dentro do casamento e dar a solução para a vida conjugal, para a sua vida, né? Porque é aquilo, né? Dentro do curso que nós ministramos para casais, tem uma das aulas que é orando junto. Amados, como é difícil estabelecer isso entre os casais. Como é difícil. Muito difícil. Sempre tinha algum porém. Olha, não dava, porque fulano dorme mais cedo ou dorme mais tarde. Aí por causa que, no horário não deu. É muita correria. Amados, se eu não tiver tempo para orar junto com meu marido, você não tem intimidade. Você não tem intimidade. Se eu não oro junto com meu marido, eu não tenho intimidade com ele. Então como que eu vou ter intimidade com o pai? Entendeu? Então, amados, se você for
levar além, o casamento, ele é uma coisa tão profunda. É muito mais espiritual. É muito mais espiritual do que carnal. Então, se eu não tenho um relacionamento com o meu marido, se eu não consigo orar com o meu marido, eu não consigo orar com a minha esposa, e nós não conseguimos orar, como eu vou conseguir orar com o pai? Se eu não tenho um relacionamento com ela, eu não tenho um relacionamento com o pai? E dentro de uma verdade, né, amados? Se você quer melhorar a sua intimidade, você tem que orar junto. Você tem que saber, dentro desse momento de oração, o que é de prioridade. O que será que ele está pedindo? De repente, um está pedindo para ter algo que é totalmente ao contrário do que o outro está querendo. E o conflito já começa aí. Se eu não tenho unidade na oração, como eu vou ter unidade como família? Na realidade, é o amor ágape, né? É o amor, onde tem a comunhão, onde tem a cumplicidade, onde tem a amizade. Se eu não tenho esse amor, eu não tenho, amados, se eu não tenho relacionamento com a minha esposa em oração, eu e ela, eu não tenho relacionamento com o pai. Não tenho relacionamento com o pai, não tem como. Se você não ora junto com a sua esposa, você não tem relacionamento com ela, ela não tem relacionamento com você, você não tem relacionamento com o pai. Não tem. É necessário que nós venhamos viver essa verdade. Se eu quero ter uma estrutura familiar que consegue suportar os conflitos, eu preciso ter tempo de intimidade, de oração. Se eu quero que o leito ele venha estar sem mancha, sem mácula, eu preciso de tempo de oração com meu cônjuge. Por que não dá certo? Porque muita coisa não dá certo. Às vezes alguma área da sua vida não está dando certo. Porque você não está junto com o seu cônjuge. E vocês não estão no mesmo propósito. Não estão vivendo o ministério de uma só carne. Vocês não estão vivendo o ministério de uma só carne. Vocês não estão no mesmo propósito. Vocês não estão na mesma visão. Vocês não estão orando na mesma concordância. Na mesma direção, no mesmo alvo. Então, se eu não oro com meu esposo no mesmo alvo, de repente seu esposo está desempregado. E só ele está buscando pela porta de emprego. Mas você, mulher, como uma mulher que sabe, uma mulher adjuntora, você não se levantou e falou assim, esposo, vamos orar, vamos fazer um propósito de oração, meia-noite, 11 horas, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, para que Deus venha abrir a porta de emprego para você. Ou dar uma direção, né? Ou Deus dá uma direção para você trabalhar por conta própria. Eu estou colocando esse exemplo. Se eu não tenho essa intimidade, esse relacionamento com a minha esposa tem comigo, como que eu vou conseguir essa porta aberta? Se nós não estamos no mesmo propósito, nós não estamos na mesma direção. Assim, amados, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, se ela não estiver em unidade, não tiver relacionamento, não tiver no mesmo propósito, todos, desde o cabeça até os membros, se não tiver no mesmo propósito, a igreja não anda. A bênção do Senhor não vem. A igreja sempre vai estar lutando por alguma coisa, por algum departamento. Porque a palavra do Senhor vai dizer, lá em Ezequiel, eu não sei mais ou menos como, mas que diz que as chuvas do Senhor, ela vai descer sobre você. Então, se a igreja do Senhor não tiver nesse relacionamento, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo caminho, não tem como o Senhor abençoar. A igreja sempre vai estar em altos e baixos, em altos e baixos, em altos e baixos. Sempre vai estar lá em cima, sempre vai estar lá embaixo. Ela nunca vai estar no nível. O casamento é a mesma coisa. O casamento é a mesma coisa, meu querido. Para ter uma vida espiritual abundante, tem que ter um relacionamento. Tenho que levantar um altar. Eu levantando esse altar dentro da minha casa, eu vou trazer a bênção. A bênção do Senhor vai estar sobre minha casa. E automaticamente a proteção divina vai estar comigo. E nós vamos viver uma vida extraordinária dentro do casamento. Amém, amados? São 4 paredes, né, de uma casa que, se ela estiver em volta da casa, ela vai estabelecer segurança, ela vai estabelecer proteção, ela vai estabelecer legado. Amém? Agora, se
a parede de divisão ela estabelecer entre o casal, vai trazer frieza, distanciamento, não vão viver a plenitude, não vão ter um casamento de sucesso, amados. É fácil trazer o homem para a oração? Não é. É fácil levar a mulher para ir orar? Não é. Mas, amados, quando você consegue, você fazer disso um hábito, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas você também vai ver os ataques de Satanás contra a sua casa. Porque quanto mais eu busco de Deus, mais o diabo ele vai vir para querer te destruir. Quanto mais eu me relaciono, mais coisas vocês vão enxergar. Ai, mãe, então eu não quero. Então você não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque quando mais eu conheço do céu, mais o inferno vai se revelar contra a minha casa, contra a minha família. Amados, nós temos que entender que assim como o marido e a esposa é Cristo e a igreja. Quanto mais Jesus se relacionava com Deus, Pai, mais o diabo vinha para tentar a Cristo. Entendam isso. Quanto mais Jesus ele estava próximo de viver aquilo para o propósito que ele veio em missão, mais o diabo ele vinha. Quanto mais, amados, o inimigo ele estiver tentando adentrar sobre o seu casamento, você vê que o negócio, opa, tem alguma coisa errada aí. Porque eu estou orando, nós estamos vivendo uma verdade, estamos buscando na palavra, estamos fazendo devocional, e o negócio está assim, de uma hora para outra, você não sabe de onde que partiu, é porque você está no caminho certo, mas vigiai. Vigiai. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que às vezes, quando um estiver fraco, que você esteja forte para levantar aquele que está fraco. E não lançar ele para fora. Eu estou bem com Deus, minha vida espiritual está top com Deus, e agora eu vou jogar aquele que Deus uniu com você para escanteio. Não. Deus, ele é unânime, ele é único, assim como marido e esposa. Não tem divisão. Olha o que eu lembrei agora. Eu estava lendo algo num livro. Repara bem, quando o seu casamento, a vida financeira não está bem, a vida com os filhos, algumas áreas da sua vida não está legal. Aí a pessoa fala assim, é o inimigo. É o inimigo. Da finança é o devorador. Mas por que o devorador ele entra? Porque o filho está rebelde. A porta está fechada. Não consigo abrir, eu não consigo ter um emprego, eu não consigo ter sucesso. Sabe por que tudo isso? Porque o seu casamento ele não está bem. Todos os outros problemas é por causa de um. Todos os outros problemas é por causa do casamento. Quando o seu casamento não está bem, a sua vida financeira não está bem, a sua saúde não está bem, os seus filhos não estão bem, sua vida profissional não está bem. Se o seu casamento não está pleno no Senhor, não tem como. A pessoa vai e coloca a culpa em diversos demônios. Não. Mas você tem que fazer uma análise do seu casamento. Como que está? Como está o seu leito? Como está a sua vida social? Como está a sua vida sexual com o seu esposo? A sua vida espiritual e a sua vida familiar? Você tem cumprido? Verdade. Você tem levantado o altar? Você tem se posto como família? Você tem fechado as brechas? Então, se o seu casamento não está bem, todas as áreas não vão bem. É bem interessante, né? Que o Senhor tem dado seus alertas na mesma direção. Querido, assim como Cristo e a igreja, é o marido e a esposa. Se Cristo e a igreja, se a igreja ela está deformada, se a igreja ela está desalinhada, é porque a deformação e o desalinhamento começou em casa. Esse tempo foi o tempo que Deus estabeleceu, esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, foi o tempo que Deus estabeleceu para nos trazer crescimento e não distanciamento. Alinhamento, né? Foi para trazer unidade e não separação. A própria palavra do Senhor vai dizer lá que há tempo para todas as coisas. Tempo de se ajuntar
e tempo de se distanciar. Sair de junto, de estar perto. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de coser e tempo de se distanciar. Tempos de comer junto e tempos de comer separado. Quando eu falo junto, fora de parentela, você, seu marido e seus filhos, família. Eu quero, sabe, eu consigo manter a casa por causa que eu trago parente para dentro, porque eu trago amigos para dentro. Mas você tem um convívio, só você e seus filhos não têm esse ambiente. É tempo de ver aonde está o problema. E o problema sempre vai partir de nós. Alinhamento, né? Alinhamento. Se alinhar. Traga luz, amados. Convido o Senhor para trazer luz, para te trazer aonde está o problema, aonde está a situação negativa, aonde estão as amizades mal influentes, aonde está as leituras que eu tenho feito, aquilo que eu tenho assistido, o que você tem edificado mais? O que eu tenho postado. A sua alma ou a sua carne? O teu espírito ou a sua carne? Quem você tem alimentado? Aí na sua casa, a quem você tem servido melhor? As visitas que chegam ou o seu cônjuge e os seus filhos? A prataria, né? Vamos colocar coisa chique. A prataria, os melhores talheres, os melhores jogos de louça é para quem está em casa ou para visita quando chega? A melhor roupa você veste para quem está fora ou para os seus que estão dentro de casa? Para quem você tem dado o seu melhor? É lá no seu trabalho? É lá na igreja? Ou é dentro da sua casa? Família continua sendo o primeiro lugar que você precisa ganhar para Jesus. Por isso, nós vemos filhos na presença e pais longe da presença. Às vezes vemos pais na presença e filhos longe da presença. Então há tempo de nós saber a quem nós temos ofertado mais, a Cristo ou a nós mesmos. Amém, amados? E essa é a palavra que eu tenho para trazer que nós temos para trazer para cada um de nós. Mas eu quero que você guarde isso. Dentro dessas 4 paredes, queridos, há 4 bênçãos. 4 bênçãos no matrimônio. A primeira bênção que eu adquiro, que é a bênção dos nossos pais. Quando eu saio de casa, debaixo das bênçãos dos nossos pais. A segunda bênção é a bênção sacerdotal. É a bênção que eu recebo do meu pastor na igreja. Onde você realizou o seu matrimônio. O sacerdote te abençoou. Olha só, querido. Aí ele vem, põe as suas mãos e te abençoa. Primeiro os seus pais. Olha o poder, é algo tão espiritual. Aí vem o sacerdote e abençoa o seu matrimônio. E isso você vai só enchendo o teu celeiro. E aí depois, quando eu vou e entro no matrimônio, no civil, na lei dos homens, para a sociedade, identificando que eu quero um caminho de verdade, de caráter, mostrando para a sociedade que agora eu estou casado, eu estou casada, eu recebo a bênção do homem, da sociedade, a bênção social, onde todos vão servir como testemunha. Não é assim? Todos estão testemunhando o seu casamento? Beleza, é a terceira bênção. E qual é a quarta bênção? É a bênção da pureza, que vem de quem? Da parte de Deus. Quando eu celebro no ato sexual, na intimidade, no leito, no altar do leito, eu celebro com a intimidade sexual com o meu cônjuge. O Senhor vem e nos abençoa. O Senhor não fecha os olhos na hora da intimidade sexual, Ele vem para nos abençoar. Amém, amados? São 4 bênçãos. Se você não passou pela bênção dos seus pais, se você está distante, se você não fala com seus pais, eu digo para você, é tempo de voltar, pedir perdão, liberar perdão, arrumar a casa para que eles abençoem e você tenha um casamento abençoado dos seus pais, do seu sogro. Viva a comunhão, querido, é viver debaixo de bênção. Se você não se casou na igreja, não é festa, é realização, é receber a bênção sacerdotal, é tempo de pedir, pastores, realiza o meu matrimônio, abençoa o meu casamento. Como eu vou receber bênção de Deus?
se eu não manifesto a gratidão? Depois é a bênção, se querido, no civil eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou casada, sabe por quê? Porque as pessoas ainda estão para apontar dedo e não para estender a mão. Eu tenho muito mais pessoas para apontar o dedo e me acusar do que mão estendida para me levantar. Então eu preciso passar e receber a bênção da sociedade. E por último, querido, o último que se torna o primeiro, porque em todo desses aqui que eu passar, ele está presente. É a bênção da pureza. É a bênção que o Senhor ele derrama sobre o meu relacionamento no leito, na minha intimidade sexual. Amém? Então que nós venhamos, se há algo, né, nenhuma dessas 4 bênçãos que você não passou, que você pulou etapa, se conserte. A bênção não vem se não houver conserto. A bênção não vem se não haver arrependimento. Amém? Que você venha viver o sobrenatural de Deus no seu matrimônio. Que você venha ser um casal de sucesso, um casal missionário, um casal evangelístico, que não é no falar, mas a vida que você apresenta e não representa vai ganhar muitos para o reino de Deus. Em nome de Jesus, seja a mulher sábia e não a mulher atribulada, não a mulher adúltera que fere o leito. Seja você, homem, um homem líder, sacerdote, que traz o ambiente de paternidade, que se revele como noivo da sua esposa e como pai dos seus filhos, para gerar uma geração sarada, curada, uma geração que tem poder para estender a mão e ajudar o próximo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, fique com essa palavra, que o Senhor venha trazer luz à sua mente, ao seu coração, para que te direcione aonde você tem que trazer conserto, aonde que você tem que trazer e liberar perdão, para você viver a plenitude de Deus no seu matrimônio. Amém, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você possa receber essa palavra abençoada da parte do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Só quero fazer uma breve oração pela sua vida, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nesta hora eu te peço, Pai, abençoa cada família, abençoa cada casal, cada filho, abençoa, Jesus, cada um, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que cada um, ó Pai amado, possa levantar, Senhor amado, as paredes, ó Pai querido, Senhor, dentro do seu relacionamento. Que a sua bênção venha estar, a bênção espiritual, a bênção da intimidade, Senhor amado, familiar, Senhor querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha se revelar, ó Pai querido, dentro, Jesus, desta casa, destes lares, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai amado, todo levante do diabo, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, quando o mal seja quebrado, em nome de Jesus, ó Pai amado. Restaura, liberta, restitui casamentos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te agradecemos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, fica na paz do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no teu coração. Ore por nós. Siga a nossa página lá, Reginaldo, Ministério de Casal Reginaldo e Leia. Lá no Instagram e no YouTube também. Compartilha em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a cada participante que esteve conosco até agora, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Fica com Deus. Beijo no coração de cada um.